go. And they're going to stop it. They're going to stop it as Perret saves to the candle. Perret goes down from sheer exhaustion. Look at him there. As the candle's got his mouthpiece out. Dr. Schiff is coming over to look at him. Perret has collapsed from exhaustion from that beating. O boxe sempre viveu em dois mundos. Dentro do ringue é a habilidade, disciplina e brutalidade controlada, um lugar onde a violência se torna arte e onde dois lutadores concordam em se encontrar num espaço governado por regras. Fora do ringue é algo completamente diferente. O rugido da multidão desaparece, as luzes apagam-se, e os mesmos instintos que transformam homens em campeões podem transbordar para o mundo cotidiano, onde não há regras, árbitros ou segundas chances. Esta é a história do que acontece quando a luta não termina ao som do gongo. Esta é a história das sombras mais assombrosas do ringue. Edwin Valero foi mais do que um pugilista. Ele foi um fenômeno, um homem cuja identidade inteira girava em torno de violência, velocidade e destruição. Na Venezuela, ele foi celebrado como um símbolo nacional, um guerreiro que encarnava o espírito de luta do país. Mas fora dos holofotes, Valero estava desmoronando-se, a um ritmo que ninguém à sua volta estava disposto a confrontar. A sua história é a história de um pugilista que ficou preso na mesma agressão que um dia o tornou um herói. Valero ascendeu nas categorias profissionais com um nível de brutalidade raramente visto no boxe moderno. 27 lutas, 27 nocautes. Uma taxa de nocautes de 100% que o transformou num mito antes de atingir o seu auge. A imprensa venezuelana chamava-lhe Dínamo, outros chamavam-lhe El Inca. Para os seus fãs, ele era mais do que um lutador. Ele era um símbolo de orgulho nacional, especialmente quando tatuou a bandeira venezuelana e o rosto do presidente Hugo Chávez no peito. Cada soco que desferia carregava um peso político. Cada vitória era transformada numa celebração patriótica. Mas por trás da imagem havia um problema neurológico que tinha sido escondido do mundo. Anos antes da sua ascensão profissional, Valero sofreu um grave acidente de motocicleta. Ele caiu de cabeça, sofrendo uma lesão cerebral que deveria ter posto fim à sua carreira antes que começasse. Os médicos encontraram uma hemorragia cerebral. A sua licença foi suspensa. A maioria dos lutadores teria parado. Valero não o fez. Ele encontrou formas de regressar e aqueles que lhe eram próximos celebraram o seu regresso sem considerar o que esse trauma significava. O impacto tinha enfraquecido o próprio órgão responsável pelo controlo do impulso e da agressão. Combinado com o seu estilo de vida, os resultados foram catastróficos. À medida que se tornava mais famoso, Valero afogou-se em cocaína e álcool. A sua dependência cresceu ao ponto de ele não conseguir funcionar sem ela. Amigos e treinadores notaram um comportamento maníaco, paranoia, mudanças súbitas de humor e episódios de raiva explosiva. Ele ameaçava médicos, lutava com estranhos e vivia num estado constante de agitação. A sua esposa, Jennifer Vieira, tornou-se a testemunha silenciosa do lado mais sombrio do campeão. Ela apareceu no hospital várias vezes com costelas partidas, pulmões perfurados, hematomas e um profundo medo nos olhos. Todas as vezes, Valero negou o envolvimento. Todas as vezes, as autoridades hesitaram em confrontar um ícone nacional. O sistema o favoreceu, juízos o protegeram, o governo o elogiou, fãs o defenderam e a violência aumentou. Em 18 de abril de 2010, tudo chegou ao seu ponto de ruptura num quarto de hotel em Valência. Jennifer foi encontrada morta com facadas. Horas depois, Valero dirigiu-se à recepção e disse à equipa: "Eu a matei." Ele não estava a esconder-se, ele não estava a fugir. Ele estava a desmoronar-se tão completamente que a confissão pareceu uma libertação final. A polícia o prendeu e, pela primeira vez, o mito desmoronou-se. As manchetes mudaram de glória para tragédia. Dentro da cela de prisão, Valero passou a noite a andar de um lado para o outro, a gritar, a chorar e a mergulhar ainda mais no caos psicológico. Pela manhã, ele estava morto. Ele tinha usado as suas próprias calças para se enforcar numa barra de ventilação. Guardas o encontraram com leves sinais de vida, mas já era tarde demais. A sua morte forçou a Venezuela a confrontar a verdade que tinha ignorado.
Valero não foi um herói destruído pela fama. Ele era um homem danificado, moldado por traumas e alimentado por uma cultura que adorava a sua violência enquanto ignorava o seu sofrimento. A sua história é o exemplo mais claro do que acontece quando a sociedade eleva a agressão sem responsabilidade. No ringue, ele era imparável. Fora dele, ele era um homem em guerra com a sua própria mente. Pugilista 2. Carlos Monzon, o ídolo que se achava intocável. Carlos Monzon não ascendeu à fama através do caos. Ele ascendeu através da disciplina, cálculo e precisão fria. Nascido na pobreza nos bairros de lata de Santa Fé, Argentina, Monzon aprendeu cedo que a sobrevivência exigia dureza. O boxe tornou-se o seu caminho para fora, e ele o seguiu com um nível de foco que beirava a obsessão. Na década de 1970, ele era o campeão mundial indiscutível de peso médio, um herói nacional e um símbolo do orgulho argentino. Mas por trás dessa imagem heróica, havia um homem cujo sentido de impunidade tinha crescido para algo perigoso. Monzon acreditava que podia fazer qualquer coisa, e durante anos a sociedade confirmou essa crença. A polícia ignorou queixas de violência doméstica, juízes arquivaram acusações, fãs aplaudiram a sua arrogância. O governo o tratou como realeza. Décadas antes de o termo existir, Monzon foi o exemplo perfeito da imunidade de celebridade. Os seus relacionamentos eram cheios de violência. Ele batia regularmente nas suas parceiras. A sua primeira esposa atirou nele durante um dos seus acessos. Ele era conhecido pelo seu temperamento explosivo, forte consumo de álcool e a crença de que nenhuma mulher podia desafiá-lo. No seu mundo, ele era a autoridade máxima. Essa mentalidade atingiu o seu pico trágico em 1988. Monzon viajou para a cidade turística de Mar del Plata com a sua parceira separada, a modelo uruguaia Alicia Muniz. O relacionamento deles já tinha deteriorado para um conflito constante, alimentado pelo ciúme e pela necessidade de controle de Monzon. Em 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, as discussões saíram do controle dentro de uma casa alugada. Vizinhos ouviram gritos, objetos a partir-se e Muniz a chorar. Depois, tudo ficou em silêncio. Momentos depois, o corpo de Muniz foi encontrado abaixo da varanda, caído e inerte no pátio. Monzon também tinha caído, ferindo o braço, e imediatamente alegou que ela tinha escorregado. A sua história mudou várias vezes na primeira hora. Ele disse que eles lutaram e caíram juntos. Ele disse que ela saltou. Ele disse que tentou salvá-la. Mas a autópsia expôs a verdade. Alicia tinha sido estrangulada antes da queda. As marcas no seu pescoço mostravam pressão prolongada, indicando que ela tinha perdido a consciência antes de cair da varanda. Não foi um acidente, foi um homicídio. Pela primeira vez na sua vida, Monzon não conseguiu escapar às consequências. O seu julgamento em 1989 tornou-se um espetáculo nacional. Fãs choravam do lado de fora do tribunal. Jornalistas invadiram o edifício. Monzon entrou com a mesma postura arrogante que mantinha no ringue. Ele não mostrou remorso. Falou como se fosse a vítima. Insistiu que o mundo o tinha incompreendido. O tribunal discordou. Monzon foi condenado a 11 anos de prisão. Pela primeira vez, a Argentina foi forçada a confrontar a verdade sobre o seu ídolo. Ele não foi um herói que cometeu um erro. Ele foi um homem violento, protegido por demasiado tempo por uma sociedade que celebrava o seu sucesso mais do que protegia as mulheres à sua volta. Na prisão, Monzon usou a sua fama a seu favor. Ele recebeu privilégios e tratamento especial. Ele permaneceu popular. Ele recebia licenças regulares por bom comportamento. E durante uma dessas licenças, a sua história chegou a um fim abrupto. Em 8 de janeiro de 1995, enquanto regressava à prisão após uma saída de fim de semana, Monzon perdeu o controle do seu carro. Testemunhas relataram excesso de velocidade. O veículo capotou repetidamente e bateu violentamente, matando-o instantaneamente. O mundo lamentou-o como um campeão caído. Mas por trás da nostalgia estava a verdade desconfortável. Carlos Monzon foi um pugilista cuja grandeza no ringue permitiu à sociedade desculpar a sua violência fora dele.
A sua história serve como um lembrete de que o talento não apaga a responsabilidade e a fama não absolve a culpa. Pugilista 3. James Butler, o amigo que se tornou um assassino. A vida de James Butler é um estudo sobre volatilidade. No mundo do boxe, ele era conhecido como o Martelo do Harlem, um lutador com poder explosivo e uma reputação feroz. Mas por trás das luvas havia um homem a lutar contra doença mental, instabilidade emocional e uma profunda insegurança. A sua carreira nunca atingiu as alturas esperadas e cada desapontamento tornava-se uma nova ferida que ele não conseguia curar. O primeiro sinal de que algo estava profundamente errado surgiu em novembro de 2001. Depois de perder uma luta para Richard Grant, Butler caminhou em direção ao seu oponente com os braços abertos, parecendo pronto para o abraçar num gesto de desportivismo. Em vez disso, ele desferiu um soco com o punho nu no queixo de Grant, estilhaçando-o instantaneamente. A multidão engasgou, comentadores ficaram atônitos, Grant caiu em agonia. Butler foi preso por agressão no local. Foi um dos momentos mais chocantes do boxe moderno e uma clara bandeira vermelha de que ele estava a desmoronar-se psicologicamente. Apesar da controvérsia, alguns amigos e profissionais tentaram ajudá-lo. Entre eles estava Sam Kellerman, um jovem escritor, talento cômico e irmão do analista de boxe Max Kellerman. Sam abriu as portas do seu apartamento em Hollywood para Butler quando o pugilista estava a lutar financeiramente e emocionalmente. A amizade deles era genuína, construída sobre ambição partilhada e apoio mútuo. Mas à medida que a instabilidade mental de Butler piorava, a tensão aumentava dentro do apartamento. Em 2004, Butler tinha sido diagnosticado com transtorno bipolar. A sua carreira estava estagnada, ele sentia-se preso e impotente. De acordo com os procuradores, Sam acabou por lhe pedir para se mudar. Foi um pedido simples, mas para Butler pareceu uma traição. Em 12 de outubro de 2004, uma discussão irrompeu. Alimentado por paranoia, frustração e colapso emocional, Butler perdeu o controlo. Ele pegou num martelo e atacou Sam com força catastrófica. Os golpes foram brutais, alimentados por raiva e confusão. Quando o ataque terminou, Sam Kellerman estava morto. Butler tentou esconder o crime movendo o corpo, cobrindo-o com um cobertor e incendiando o apartamento. 5 dias depois, os bombeiros descobriram o corpo e os investigadores suspeitaram imediatamente de crime. Butler foi eventualmente preso no UCLA Medical Center, onde se tinha internado em busca de ajuda psiquiátrica. O contraste entre o assassinato brutal e a sua frágil condição mental tornou-se um dos elementos definidores do caso. Os procuradores argumentaram que o assassinato foi intencional. Outros acreditavam que foi o resultado trágico de uma doença mental não tratada e de um colapso emocional. Em 2006, Butler declarou-se culpado de homicídio voluntário e incêndio criminoso. Ele foi condenado a 29 anos e 4 meses de prisão. A sua carreira, as suas amizades e o seu futuro desapareceram num instante. A tragédia de James Butler não é apenas ter matado um amigo, mas o fato de tantos sinais de alerta terem sido ignorados. O seu soco traiçoeiro pós-luta. A sua instabilidade emocional. O seu transtorno bipolar não tratado. As pressões do mundo do boxe, a falta de sistemas de apoio e o estigma em torno da doença mental contribuíram para uma situação que saiu do controle. Na sua essência, a história de Butler é sobre o perigo de feridas psicológicas não tratadas. O martelo do Harlem era conhecido pela força dos seus socos. No final, o maior golpe que ele desferiu destruiu não um oponente, mas a pessoa que tentou ajudá-lo. Pugilista 4. Esteban de Jesus, o campeão destruído pelo vício. Esteban de Jesus foi um pugilista de talento extraordinário, um homem cuja habilidade e técnica o colocaram entre os maiores pesos leves da sua época. Ele foi o primeiro lutador a derrotar o lendário Roberto Duran, um momento que imediatamente cimentou o seu lugar na história do desporte. Mas enquanto o mundo admirava a sua precisão, a sua velocidade e o seu brilho dentro do ringue, poucos compreendiam a luta interna que acabaria por destruir a sua vida. Do lado de fora, De Jesus parecia ser um atleta disciplinado.
Mas nos bastidores, ele estava preso numa crescente dependência de cocaína, heroína e o estilo de vida de festas intensas que consumiu grande parte do mundo desportivo nas décadas de 1970 e 80. À medida que a sua fama aumentava, também aumentava a sua dependência de drogas. O que começou como uso recreativo transformou-se numa necessidade diária. O seu treino sofreu, o seu julgamento corroeu-se, os seus relacionamentos desmoronaram-se. No final da década de 1970, o seu vício já não era segredo. Treinadores notaram que ele chegava tarde ao ginásio, faltava às sessões inteiras ou chegava visivelmente alterado. Amigos tentaram intervir, a família implorou-lhe. Mas De Jesus, como muitos viciados, acreditava que estava no controle. Ele não estava. O ponto de ruptura chegou durante o fim de semana de Ação de Graças em 1980. Numa rua em San Juan, Porto Rico, De Jesus envolveu-se numa discussão de trânsito com um operário da construção civil de 18 anos chamado Roberto Cintron Gonzalez. Testemunhas disseram mais tarde que De Jesus parecia agitado, zangado e possivelmente drogado. A discussão escalou rapidamente. Num momento de impulso alimentado por drogas, De Jesus sacou uma pistola calibre 25 e atirou em Gonzalez na cabeça. O jovem morreu 3 dias depois. De Jesus foi preso pouco depois. Na sala de interrogatório, ele alegou que não se lembrava de nada. Insistiu que tinha desmaiado completamente. Médicos e especialistas explicaram mais tarde que o uso pesado de cocaína e heroína pode causar graves lacunas de memória e dissociação, deixando o utilizador a funcionar por instinto, em vez de por tomada de decisão consciente. Mas a lei não abria espaço para desculpas. De Jesus foi condenado por homicídio e sentenciado à prisão perpétua. A sua carreira terminou instantaneamente. A sua fama evaporou-se. O seu legado desmoronou-se. Amigos e fãs ficaram chocados, incapazes de compreender como um homem tão talentoso podia ter caído tão baixo. No entanto, o que aconteceu a seguir revelou a camada mais profunda da sua história. Na prisão, despojado da fama e rodeado por consequências das quais já não podia escapar, De Jesus mudou, completamente. Ele tornou-se um cristão renascido. Dedicou seus dias ao estudo espiritual e a ajudar outros detentos a libertarem-se do vício. Ele pregava sobre os perigos das drogas, usando a sua própria queda como lição. Até Roberto Duran, o seu antigo rival, visitou-o na prisão e expressou perdão, chamando-o de irmão. Mas os anos de vício tinham deixado uma marca permanente no seu corpo. Em 1985, o seu irmão Henrique morreu de sida. Pouco depois, De Jesus soube que ele também era HIV positivo. Os dois irmãos tinham partilhado agulhas durante os seus anos de uso de drogas. À medida que a sua saúde piorava, o governador de Porto Rico concedeu-lhe clemência para que pudesse passar os seus últimos dias com a família. Esteban de Jesus morreu em 1989 com apenas 38 anos. Outrora um campeão forte e brilhante, ele pesava menos de 120 libras na altura da sua morte. A sua queda permanece uma das mais trágicas na história do boxe. Não porque perdeu uma luta, mas porque o vício lhe tirou tudo antes mesmo que ele percebesse que estava a perder. Pugilista 5. Emil Griffith, o homem que matou numa arena legal. A história de Emil Griffith é diferente das outras neste documentário. A sua morte não aconteceu numa casa, numa rua ou num momento de raiva incontrolável. Aconteceu sob luzes brilhantes, em frente às câmaras, dentro do ambiente mais regulamentado dos desportos, o ringue de boxe. E, no entanto, o peso emocional e cultural do que aconteceu naquela noite de 1962 reverberou muito além das cormas. Griffith foi um talentoso campeão de peso médio, conhecido pela sua elegância no ringue e pela sua personalidade reservada fora dele. Mas ele carregava um segredo que poderia destruir carreiras na sua época. Griffith era um homem gay encoberto, vivendo no início dos anos 1960, uma época em que a homossexualidade era criminalizada, criminosa e usada como arma. Ele vivia com medo de ser exposto, navegando constantemente numa sociedade que exigia que ele escondesse quem era. O seu rival, Benny the Kid Paret, sabia disso.
Antes da sua terceira luta no Madison Square Garden, os dois homens enfrentaram-se durante a pesagem. As tensões já eram altas depois de Parete ter insultado Griffith em encontros anteriores. Mas desta vez, Parete cruzou uma linha. Ele tocou na parte traseira de Griffith, zombou dele com gestos sexualmente sugestivos e chamou-lhe um maricón, um insulto espanhol que significa paneleiro. A humilhação foi pública, brutal e profundamente pessoal. Para Griffith, o insulto reabriu feridas que ele tinha passado uma vida a esconder. Quando a luta começou, a tensão era palpável. Ambos os homens lutaram agressivamente, mas Griffith carregava uma carga emocional mais profunda. Assalto após assalto, a luta tornou-se mais violenta. No 12º assalto, algo dentro de Griffith estalou. Ele encurralou Parrott contra as cordas e desferiu uma saraivada de socos que se tornaria uma das sequências mais infames da história do boxe. O árbitro tentou intervir, mas era tarde demais. Griffith desferiu mais de 20 socos sem resposta, uppercuts rápidos com força devastadora. Parrott ficou pendurado nas cordas, inconsciente, mas ainda a absorver golpes. O seu corpo cedeu numa forma semelhante a um crucifixo. A multidão silenciou-se. Comentadores imploraram para que a luta parasse. Quando o árbitro finalmente interveio, o dano era irreversível. Benny Parrott entrou em coma e morreu 10 dias depois. Griffith venceu a luta, mas a vitória destruiu uma parte dele. Repórteres questionaram seus motivos. Críticos chamaram a agressão de excessiva. Griffith enfrentou o escrutínio público não apenas pela morte, mas pela acusação de que o ódio pessoal tinha alimentado a saraivada fatal. À porta fechada, a culpa o esmagou. Griffith passou anos assombrado pela morte de Paré. Ele frequentemente acordava de pesadelos onde via Paré suspenso nas cordas, indefeso. Ele lutava com a identidade, vergonha e o medo do julgamento. Quando mais tarde se assumiu bissexual, ele explicou como o mundo perdoou por matar um homem, mas nunca o perdoou por amar um. A sua história desencadeou discussões nacionais sobre a violência no boxe, a responsabilidade dos árbitros e o papel da homofobia no desporto. Também expôs uma verdade dolorosa. O ringue pode ser uma arena legal para a violência, mas as emoções levadas para ele são profundamente humanas e, por vezes, devastadoras. Emile Griffith viveu o resto da sua vida carregando o peso do que aconteceu, mas ele também se tornou um símbolo de resiliência, identidade e honestidade num mundo que o forçou a esconder-se. O seu legado permanece complexo, trágico e profundamente humano. Quando olhamos para trás para as vidas de Edwin Valero, Carlos Monzon, James Butler, Esteban de Jesus e Emile Griffith, uma única verdade desconfortável emerge. A violência que celebramos dentro do ringue não é tão facilmente contida fora dele. A sociedade pede aos lutadores que se tornem armas controladas, que abandonem o medo, que abracem a agressão, que lutem através da dor e que calem a voz que lhes diz para parar. Mas quando as luzes se apagam e as luvas são retiradas, esses instintos nem sempre desaparecem. Para alguns, persistem, para outros, assumem o controle. Cada homem neste documentário carregava algo pesado muito antes da tragédia acontecer. Valero carregava danos neurológicos e o caos do vício. Monzão carregava misoginia, impunidade e décadas de violência desenfreada. Butler carregava doença mental não tratada e uma vida inteira de instabilidade emocional. Jesus carregava o peso do vício que destruiu tudo o que ele amava. E Emile Griffith carregava segredos, vergonha e as feridas de um mundo que se recusava a aceitar quem ele era. Eles foram campeões, vítimas, agressores, ícones e exemplos de advertência, tudo ao mesmo tempo. E embora suas histórias se estendam por diferentes continentes, gerações e circunstâncias, um fio condutor conecta-os a todos: as consequências a longo prazo de um desporto que exige que um homem se endureça contra tudo o que é humano. O boxe ensina controlo, mas também ensina desapego. Constrói disciplina, mas normaliza a agressão. Exige coragem, mas glorifica o dano. E em nenhuma parte dessa equação há espaço para abordar trauma, saúde mental ou colapso emocional.
O público adora o espetáculo, os nocautes, as reviravoltas. A mitologia da invencibilidade. Mas por trás de cada soco desferido em vitória, há um soco absorvido em silêncio, um que pode ecoar anos mais tarde num quarto de hotel escuro, numa discussão violenta, num surto psicótico ou num momento fatal em que toda a pressão finalmente cede. Estas 5 histórias lembram-nos que os lutadores não são feitos de pedra, não são máquinas construídas para o nosso entretenimento, são seres humanos, moldados pela dor, medo, expectativa e pelos ambientes que exigem perfeição enquanto oferecem pouco apoio. As tragédias que examinamos hoje não começaram com os crimes em si. Elas começaram com negligência médica, emocional, social e legal. Começaram com o mito cultural de que um lutador deve ser inquebrável. E continuaram porque a sociedade está muito mais confortável a celebrar a violência no ringue do que a confrontar os danos que ela deixa para trás. Se algo tem de mudar, o mundo do boxe deve aprender a cuidar dos seus lutadores muito depois de os aplausos terminarem. Exames cerebrais, apoio à saúde mental, tratamento de vícios, responsabilidade real e uma cultura que veja os lutadores como pessoas primeiro, atletas depois. Mas até lá, estas histórias servem como um espelho, um reflexo nítido do que acontece quando as habilidades que criam campeões se tornam as forças que destroem vidas. O gongo pode parar de tocar dentro da arena, mas para alguns lutadores ele nunca para de ecoar nas suas mentes. E esse é o verdadeiro custo do desporto.